Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma sessão do Pé de Vista Universitário. O canal Pé de Vista é um canal que tem promovido muitas lives, principalmente durante esse período da pandemia, do isolamento social, para propiciar exatamente o compartilhamento de informações, para que nós nos formemos ainda mais durante esse período. E a coluna específica do Pé de Vista Universitário existe para serem repassadas experiências, trazidas as últimas informações sobre a questão educacional nesse momento tão desafiador. Nós sabemos que nos estados houve a recomendação de que, na realidade, a proibição de que acontecessem aulas presenciais. Mas nós sabemos também que esse processo de aprendizagem não pode ficar parado, não é? Por exemplo, se tomarmos como exemplo alunos do nível médio, eles têm que prestar o Enem ao final do colégio, não é? E outros exames, aqui em Pernambuco, o SSA, e precisam da formação para quando esse momento chegar, não é? Nós sabemos que essas provas também já passaram por mudanças de data, trazendo mais para a nossa realidade, a realidade do nosso público, nossos alunos universitários que estavam se preparando para o exame de ordem. Quem já tinha passado na primeira fase já sabia a data que seria a segunda, depois foi suspensa, depois remarcada. Quem ainda não tinha feito a primeira fase ou não tinha sido aprovado na primeira fase, ainda está nessa insegurança também. Então, o que fazer durante esse período? Como se preparar? Esse desafio não vai apenas para os alunos, esse desafio vai também, e eu diria até que principalmente para os professores, né? Como eu, professor, que estava adaptado àquela modalidade presencial, vou conseguir acompanhar os meus alunos agora, né? Então, o professor que era restrito ao presencial, mas já tinha se livrado de barreiras atitudinais no sentido de capacitação, no sentido de modernização das suas aulas, provavelmente não está sentindo tanto essa mudança, essa adaptação para as aulas remotas agora. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui hoje com o professor Cristiano Carrilho, que eu já vou chamar para entrar, exatamente sobre essas metodologias ativas no processo de aprendizagem, né? O professor que ainda não começou nesse caminho, que é um caminho inevitável, ainda consegue se adaptar em período de quarentena? Como nós podemos otimizar esse processo para o nosso aluno? O aluno, como vai se adaptar a esse novo processo também? Então, é para isso que eu vou convidar agora o professor Cristiano Carrilho. Deixa eu convidar aqui. Já está aceitando o convite. Bom dia, professor Cristiano. Quero dizer que é uma honra para o Pé de Vista o senhor ter aceitado o nosso convite e agradecer em nome do canal e também em nome de todos os professores que estão nos acompanhando agora nesse quadro que é específico para questões universitárias e também para os nossos alunos que estão nesse desafio de conseguir manter as suas rotinas durante o isolamento social, para o qual nenhum de nós estava preparado ainda. E já saudando todos os nossos convidados que entraram, na pessoa do professor Marcelo Ribeiro, grande amigo nosso, colega. E, professor Cristiano, eu vou lhe apresentar. Ao longo da conversa, eu vou ler o seu currículo, que é um desafio também, que é um currículo estrelado, né? Outro está aqui como mestre, como professor extremamente experiente na gestão acadêmica também, há muitos anos coordenador de curso das melhores faculdades, hoje é coordenador da Uni São Miguel. Obrigado. Autor de várias obras, inclusive eu separei aqui uma obra que nós temos conjunta de coautoria. Também tive o prazer... Pois é. Numa obra que você organizou sobre ética e direito e tantas outras coisas. Então, eu queria que nesse primeiro momento, professor, você se apresentasse, falasse um pouquinho. Você é super citado, inclusive internacionalmente, é um grande defensor dessa questão da sustentabilidade e direitos humanos. Dê um oi, Lubânia entrou agora, a nossa amiga da BCCRIM, que você é presidente. Eu queria que nessa primeira fala você se apresentasse e dissesse mais ou menos
o que é que o público pode esperar dessa nossa conversa de hoje. Já brindando com o nosso cafezinho aqui. Isso. Tá me escutando bem, Emília? Perfeito. Tá me escutando bem? Eu Uhum. queria agradecer a presença aí do pessoal, né? Eu estou vendo o professor Marcelo Ribeiro, professor Jean Diniz, Lubânia, né? E todos os que estão nos escutando e nos vendo. Bom, eu tenho 20 anos de atuação profissional, tanto no magistério superior como na UAB e também na gestão pública, né? Nas faculdades, eu fundei várias faculdades aqui em Pernambuco, comecei como professor concursado, né, substituto da Federal, fiz meu mestrado na Federal, depois eu fundei o curso, fui um dos professores fundadores do curso de Direito da Universo, aí depois veio vários outros, como a Metropolitana, depois veio a FAREC, desculpe, antes veio a FAP, aí depois veio a FAREC, participei com o Sérgio Torres do curso de Direito da FBV, aí depois foi chegando, né, assumimos a coordenação primeiro da FAREC, depois da Metropolitana, autorizamos 3 cursos de direitos novos no ano de 2018 para 2019, todos 3 aprovados com conceito 4. Também tive, assim, passagem em várias pós-graduações, né? Ensino não só em direito, como também já ensinei em pedagogia, ciência da computação, jornalismo, publicidade. Então, eu sou meio que transdisciplinar. E, e hoje, Emília, nós vamos falar sobre essa questão das metodologias, né? E falar um pouco da era da informação, o papel do professor, o desafio das aulas online e as dicas, né? Para que a gente possa, não só os professores, como também os alunos, né? Que possam usufruir de algumas ferramentas que são para muitos desconhecidas, né? Porque muitas pessoas elas não são preparadas para isso, né? E fora esse meu lado acadêmico, né? Eu também atuei na Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, da Prefeitura de Olinda, da Prefeitura de Jaboatão. Hoje eu presido nacionalmente a Academia Brasileira de Ciências Criminais. Também sou membro da Academia de Letras Jurídicas de Olinda, membro correspondente da Academia de Letras Jurídicas da Paraíba e presido atualmente a União Brasileira dos Escritores. É uma entidade que foi fundada por Mário de Andrade, que tem mais de 60 anos, e hoje eu estou também presidindo esse núcleo no município de Jaboatão dos Guararapes, que é a minha cidade, inclusive que me deu o título de cidadão de Jaboatão. Então, queria agradecer a todos e a todas, e estou à sua disposição, Emília. Você fique à vontade aí para comandar aí Perfeito. essa manhã. Interessante também a gente fazer a ligação, professor Carrilho, dessa questão do seu gosto por essa questão da sustentabilidade, dos direitos humanos, que é uma das dimensões que é exigida como obrigatória pelo Ministério da Educação, principalmente no ensino universitário, não é? Na verdade, ela é obrigatória em todos os níveis, em todas as matérias, em todos os níveis, a dimensão ambiental, né? Então, a gente também, essa semana, inclusive, vai ser tema de uma live na ESA, né? Onde eu vou falar sobre essa questão da educação ambiental também, porque a educação ambiental, ela tem que ser transmitida em todas as disciplinas. Imagina um professor de matemática, dando aula de matemática no ensino médio, ou no ensino fundamental. Então, ele vai ter que, nos exemplos que ele dá matemáticos, ele vai ter que utilizar elementos da natureza, tipo elementos da fauna, da flora. O professor de história, o professor de geografia, sempre nos exemplos ele vai ter que se referenciar a alguma coisa para trabalhar as dimensões da educação ambiental, né? E esse treinamento, essa capacitação, ela é pouco feita, né, dentro do ensino, né? Também outra educação também que tem que ser feita é a educação patrimonial, né? Tipo, é do meio ambiente cultural patrimonial. Então, por exemplo, uma cidade como Olinda, que tem um sítio histórico muito interessante, eu fui diretor de meio ambiente lá, de planejamento e educação ambiental, a gente capacitava os professores da GRE Norte nessa educação, porque no caso de Olinda, o meio ambiente de lá, ele é o meio ambiente mais voltado para a questão das igrejas, do patrimônio histórico, então é a dimensão cultural do meio ambiente e que os professores eles também têm que ter uma metodologia dentro da sala de aula para, por exemplo,
pegar aula de história, né? Ou aula de química, não sei. Então ele vai pegar, por exemplo, ele pega um elemento, tipo uma mesa ou uma cadeira antiga, e então ele vai contar uma história. Por exemplo, os escravos vieram e trouxeram a semente da planta que foi plantada, ou então, tipo, a questão lá, fazer visitas técnicas também aos pontos históricos da cidade. Então, é muito importante se desenvolver isso, né? Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, tem uma parte que tem os engenhos, né? Que tem aquela história que era muito engenho, muita coisa. Então, essa parte de educação patrimonial, né, cultural, tem cartilhas, inclusive, disponíveis para que os educadores façam. Imagina o professor aí quando eu dei a capacitação, o professor de biologia disse assim: como é que eu em biologia eu vou trazer isso, né? Então qualquer matéria pode com a capacitação. Pena que na live não dá para a gente passar essas técnicas todas. É um curso bastante demorado, né? É um curso bastante demorado que a gente dá, e são quase uma manhã e uma tarde inteira, né, para a gente fazer isso. Eu fiz, inclusive nós fizemos 2 vezes lá em Olinda, porque a primeira turma gostou tanto que veio de novo, porque Mas isso é bem interessante. deve se esperar, né? E eu identifico também, Carrilho, que você é um grande advogado, tem toda essa responsabilidade social e política, mas eu já coordenei cursos que você tinha montado e realmente você é uma pessoa Obrigado. extremamente organizada e uma pessoa extremamente preocupada com a... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Pronto. Extremamente preocupada com as diretrizes básicas e isso tudo. E eu identifico muito também você como professor, um professor tradicional, um professor daquele raiz, não é? Trazendo muito para dentro da sala de aula as próprias diretrizes de Paulo Freire. Isso que você falou aí, vamos fazer uma visita técnica, vamos explicar de onde vem essa semente, porque nasceu aqui. Nada mais é do que as lições de Paulo Freire de trazer a vida do aluno para dentro da sala de aula. Então, eu vou lhe lançar um desafio. E na faculdade que você citou, né, que você coordenou, a gente tinha levado os alunos para fazer uma visita técnica ao STF, aos Tribunais Superiores de Brasília. Fomos a primeira faculdade de Pernambuco, né, lá de Jaboatão, que levou os alunos para Brasília. Então, nós visitamos o Senado. Eu não fui, né, mas a então coordenadora de prática jurídica, a professora Fernanda Rezende, e também a professora Elka, acompanharam os alunos nos tribunais superiores, né? Foi bem interessante a experiência que eu tive lá em Jaboatão, em que você, depois de alguns outros coordenadores, você nos sucedeu também lá e continuou o trabalho. Hoje você está aí se dedicando a outros projetos, né? Mas você também fez um brilhante trabalho na FBV, né? Como coordenadora, né? Uma faculdade internacional. Então, não é só... você também é muito competente, Emília, e eu admiro muito o seu trabalho. Né? Tenho bons amigos na área. Então, Carrilho, o desafio que eu queria lhe lançar é exatamente esse. Como a gente conseguir, no rastro de Paulo Freire, trazer, tornar nossas aulas agora, vários professores estão tendo que adaptar o seu formato presencial para o remoto, para o EAD, para o online. Como ele vai conseguir trazer isso para tornar as suas aulas, incrementar suas aulas para elas ficarem mais interessantes? Como é que a gente, Carrilho, que é treinado para o presencial, vai conseguir prender o interesse do nosso aluno nesse momento do isolamento social? Quais são as pedagogias? O que é uma pedagogia ativa? Ela pode ser implementada no regime do online, do remoto? Sim. O que acontece é que os professores não estão familiarizados com as metodologias ativas. Hoje, a sala de aula tradicional se tornou desinteressante desde a era da informação. Nós que somos meio que jurássicos, né, porque a gente pegou o mundo offline, né, a gente pegou aquela fase que não tinha internet, depois a fase que tinha internet, então a gente ficou meio que híbrido. Mas esse pessoal que nasceu de 1990 para cá é outra geração. Então, aquele modelo tradicional de sala de aula, do professor centrado, naquela aula não dialogada, ou naquela aula tipo o professor explanando,
Aí, isso aqui, né, que é o celular, a tecnologia da comunicação e informação, isso aqui é muito mais atraente do que o blá 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 do professor. Então, vou dar uma dica. Já em sala de aula, eu utilizava muito o WhatsApp para fazer a interação deles, porque o povo vive grudado no Instagram e no WhatsApp. Então, se você não tiver essa sensibilidade para trazer o WhatsApp como um instrumento, como um aliado seu na educação, você vai desinteressar o aluno da aula. Então, como é que eu uso o WhatsApp, por exemplo? Então, eu dou a aula, eu lanço desafios no WhatsApp, crio um grupo de alunos, né? Peço para o representante ele fazer esse grupo. Então, a gente tem um recurso que é assim, enviar link, né? Então, a gente constrói esse grupo, manda apostila, manda links de vídeo de YouTube. Tem que ter, né? Recomendo ter um grupo de WhatsApp. Não existe mais aquele professor que não dá o telefone para o aluno, né? A comunicação hoje é just in time, é em tempo real. Então, o professor que não dá o celular para o aluno, eu respeito, mas esse professor está desantenado com a comunicação. Claro que ele tem que definir um canal oficial de comunicação. Eu, por exemplo, dou meu WhatsApp, dou meu Instagram, dou meu Facebook, dou meu YouTube, mas eu defino um canal oficial de comunicação, que é o e-mail, né? E agora, nessa avalanche de aula online, eu tive que criar e-mails separados para cada turma, né? Por quê? Porque quando eles mandam os trabalhos, fica 12 mil e-mails, porque tem as dúvidas, as orientações, as tutorias. Então, como é que um professor pode incrementar as aulas online? Primeiro, utilizando os recursos adequados à aula online. Por quê? Se ele continuar naquela metodologia do livro-texto, do livro impresso, né, e não utilizar os recursos interessantes, o aluno vai se desmotivar pela matéria dele. Então, ele tem que utilizar as videochamadas, que é isso que a gente está fazendo aqui uma videochamada, na verdade. A gente chama live, mas tecnicamente é uma videochamada. Então, os recursos que mais têm crescido no ensino à distância e que estão superando os livros, segundo a própria Associação Brasileira de Ensino à Distância, é uma coisa que eu mesmo não uso, mas eu vou começar a usar, que é o podcast. O que é o podcast? O podcast, ele é como se fosse um programa de rádio que você pega um aplicativo e fica gravando as aulas, tá? E a sua voz fica lá num programa de rádio. Então, podcast de teoria geral do processo, podcast de história do direito, podcast disso. Então, a Emília cria um canal e não só os alunos da Emília, como qualquer pessoa que tem aplicativo que dê uma busca, ele vai lá escutar o programa de rádio da Emília, que na verdade é o podcast, com a aula. Então, isso hoje está superando em 10% o uso de livros. Então, o povo não usa mais livro, o povo fica no ônibus, o povo fica lá escutando a voz da Emília para fazer a memorização audiovisual. Então, acho que muitos poucos professores usam podcast. Eu estou me qualificando primeiro. Você não pode lançar um podcast sem qualidade. Então, cuidado para não fazer. Agora mesmo eu estou vendo minha imagem péssima. A iluminação está um branco aqui. Isso é terrível. Quando você vai dar aula online, primeiro de tudo você vê o cenário da iluminação. Não deu tempo de eu ver, a imagem está péssima. Então, você está ótima, você está nítida, está com livros atrás. Então, primeiro de tudo, é bolar o cenário da sua própria casa, para não estar com um cachorro latindo, né? Testar a internet, né? Você vê o seu visual, né? Porque a qualidade na transmissão da videochamada é muito importante também na hora do ensino à distância. Então, primeiro de tudo, arrume sua casa, arrume o cenário, teste a iluminação, que aqui eu estou querendo, sabe, me esganar, porque a iluminação não tá boa, a sua tá ótima. O meu refletor que eu comprei queimou, porque tem um refletor que a gente compra no Mercado Livre, é R$ 60, tem de 60 a 300. Aí tem um refletor que dá, assim, uma iluminação, é de LED, coloca aqui conectado no notebook, você faz lives maravilhosas. Então, se você está ministrando aula online, primeiro deve ter um canal, mesmo que não seja os seus vídeos, também um canal de YouTube, mas você pode usar os vídeos dos outros, tá? Indicar tanto os podcasts, que é a parte mais de memória auditiva, como os vídeos, né, que você pode utilizar também. E na hora do material didático, né, outra dica que eu dou para os professores e também para os alunos, priorize e-books, né, para serem acessados facilmente, porque eles podem ser postados tanto na plataforma que a gente chama Google Classroom, que é uma plataforma utilizada muito agora nessa época do coronavírus, né?
vídeos de outros profissionais que você tem um link lá que você dá, você abre lá, vídeo, você tá lá, YouTube, aí você bota uma palavra-chave, teoria geral do processo, direito ambiental, constitucional. Aí você vai lá, pega uma aula legal de 12 minutos, 13, né, 20 minutos, coloca lá e passa uma atividade para o aluno. Então, eu sempre coloco lá o copiar, colar o texto, que eu copio o colo do livro e-book, né, e coloco a referência, claro, para não ser questão dos direitos autorais. Aí tem lá, Google Classroom, aí você vai lá, Stream. No Stream você cola o texto e nos links embaixo você coloca vídeos do YouTube. Se você não fizer isso, você corre o risco da sua aula estar super desatualizada. E se você também tiver a coragem de fazer um podcast, coragem e tempo, né? Porque a gente teve que preparar todas as nossas aulas, tipo material didático à distância, aula à distância, questionário à distância. A plataforma do Google Classroom, ela também disponibiliza responder questionários, né? E que você pode atribuir pontos. Você tem a pergunta do dia, você tem lá esse diálogo com o aluno muito bom, e é uma ferramenta gratuita, e que você pode agregar também o Google Meet, que muita gente usa o Zoom, mas o Zoom é um programa pago, e teve o problema de dados serem, né? Dizem que teve alguns dados que foram, perdeu a privacidade, né, dos dados. Então, você pode usar o Google Meet, né, que você vai ter isso aqui que eu estou, mas você vai ter uma sala de chat e não tem aquela questão do tempo, né, para cair. Aqui a gente, quando for daqui a pouco, né, daqui a 20 minutos, a gente vai cair, né, o Instagram. Lá no Google Meet, não. A gente fica com várias pessoas na plataforma e a gente pode ouvir elas conversam com a gente mais de uma pessoa, diferentemente da live do Instagram, Ô, né? professor, Então, outra questão... Sim, pois não. interessante também que eu achei foi essa questão, porque acaba que nesse momento agora está tudo muito acessível, né? Você entra no Instagram, toca lá no ao vivo, você já está falando com pessoas que estão em lugares distantes e você já está se expondo muitas vezes. Então, eu acho fundamental essa questão que você falou dessa preparação, né? Se você não está já naquela pegada do online, dá uma paradinha. Existem cursos abertos para isso. Esse canal do Pé de Vista é exatamente para tentar capacitar para isso também. E, Carrilho, você diz, minha luz está boa tal, mas eu já estou no mercado de EAD, de online, há quase 10 anos. E só para você ver, quando foi, eu acho, sexta-feira, eu tive um treinamento de 3 horas, né? Para mostrar a necessidade que o professor tem de se capacitar. Eu tive um treinamento de 3 horas do curso que eu dou aula em São Paulo e vou receber outros equipamentos para ficar mais perfeito ainda, entendeu? Assim, a questão da filmagem, o fundo. Tem toda uma ética dessa comunicação online, não é, professor? Por exemplo, mas sempre tem o inesperado. Aqui, por exemplo, eu tomei um susto ainda agora, que ontem à noite a gente abriu um espumante, que pipocou aqui agora no meio da live, eu dei aquele, né? Ou seja, uma falha minha também, porque tinha que ter tirado dele. Mas eu não escutei, não, eu não escutei. Quase uma vida. Olha para aí, né? Então, essa questão de você estar preparado, porque seduz muito esse ambiente virtual, não é, professor? E nós que somos professores, acostumados a estarmos nos comunicando, falando, passando nossa mensagem, de repente, quem não estava preparado ainda para esse ambiente virtual, pode se encantar e cometer imprudências, não é? Como é que você vê isso também, essa questão da medida que o professor tem que dar antes de se lançar nessas atividades online, principalmente através de redes sociais? Esse conhecimento que ele quer passar corre algum risco se ele não tiver preparado para isso? Quais são os principais perigos da educação nas redes sociais abertas? Primeiro, o que é que acontece? Eu acredito também que quando a gente teve que adaptar as aulas online, o pessoal esqueceu também que existem alunos portadores de necessidades A especiais. inclusão. Imagina, você tem alunos, né, que a apresentação tem que ser diferente, tem que ser em libras, áudios, ferramentas que permitam zoom para quem tem problema visual, zoom que é a aproximação, né? A gente Então, diferenciado, não é? Como no presencial nós já temos que cuidar diferenciadamente desses alunos. Como é que a gente consegue jogar isso para online, que querendo ou não massifica um pouco, tira um pouco dessa customização? Como nós podemos tornar inclusiva essa educação?
Aí assim, como eu sou muito prolixo, aí eu vou, antes de entrar nessa resposta, primeiro eu queria passar algumas dicas, né? Como você pediu, para os educadores que estão iniciando. Então, primeiro, nunca deixe de pedir a opinião do ouvinte, do aluno, de como pode melhorar a aula e como está a qualidade do som, a qualidade do material. Isso você tem que sempre perguntar, né? Como a gente perguntou, como é que está o som, como é que está, né? Então, segundo, busque se capacitar através de cursos, de tutoriais e metodologias ativas de ensino à distância. Porque se você não sabe aquilo, e todos os professores foram lançados no desafio de preparar aulas online sem ter as aulas, sem saber preparar aulas online, alguns deles, então isso foi um grande desafio. E envolver os alunos na construção do conhecimento, solicitando, eu faço muito isso. Eu pego o grupo do WhatsApp e digo assim: olha, gente, da aula de hoje, cada aluno pode elaborar uma questão de múltipla escolha e já dizer a resposta. Manda no Zap. Aí eu tenho assim 60 alunos, então são 60 questões. Aí eu digo que daquelas questões todas eu posso sortear uma para a prova. Então eles vão, ao ver aquelas questões e ver a resposta do colega, eles estão estudando através do WhatsApp. Então, faço muito isso, compartilhar em grupos de WhatsApp para posteriormente dizer que eu vou sortear ou que eu vou selecionar algumas dessas questões de múltipla escolha já com a resposta. Claro que se tiver errado, aí eu tenho como tutor a responsabilidade de ler a questão que o aluno elaborou e ver se está errada. E já aconteceu do aluno mandar uma questão mal elaborada e a gente comentar no privado, né, porque um líder nunca deve chamar a atenção do aluno no grupo, né, para não desmotivá-lo. Então, você pega e conversa com ele no privado e depois manda a resposta certa, né? E existem muitos tutoriais, Emília, disponíveis para os educadores. Então, é só você dar uma busca. Como ensinar remotamente com videochamadas. Oi. Só abrir um parêntese para saudar aqui o professor Marco Aurélio Peixoto, um dos fundadores aqui do Pé de Vista, e mais uma vez agradecer esse espaço da Marco Aurélio foi meu aluno na Federal. Né? Marco Aurélio está aí, é? Tá sim. Olha, um abraço para Marco Aurélio Peixoto, foi meu aluno na Federal. Foi minha primeira turma. Então, esse é o... Tá vendo? Ó, Sou da Escola da Advocacia Geral da União, autor de vários livros também. Que bom, eu fico muito feliz em ver meus ex-alunos hoje, prefeito, vice-prefeito, procurador, juiz. Só não vi ainda presidente, mas em breve, quem sabe. Olha só. Então, já falei, né, que tem que preparar a casa para videochamada. Agora, sempre faça videochamada a partir de um local que não vai cair a internet, tá? Então, se você não tem internet boa doméstica, então faça alguma coisa no Google Classroom e que você não hesite em utilizar o podcast alheio ou vídeo ou YouTube alheio, porque eles podem estar de bem melhor qualidade, né? E o Google Meet você pode iniciar a chamada de vídeo, convidar a turma, né? Disponibilizar aulas gravadas também em vídeo, né? Se a sua conexão ficar caindo, porque essa transmissão ao vivo é perigosa, porque se a internet faltar luz ou se cair, então os alunos podem perder aquele horário de aula, né? Aquela carga horária que tem que ser ministrada. Então você tem que ter o plano A e o plano B. Por isso que eu uso muito a plataforma do Google Classroom, né? Agora, outro desafio é como gerenciar essa sala de aula virtual. Aí, mais uma vez, eu digo para vocês, criem as tarefas no Google Classroom, né? Coloquem também, se vocês têm diário eletrônico, aquelas ferramentas. Então, sempre, para o aluno depois não dizer que a faculdade ou a escola não está oferecendo a aula. Então, eu coloco lá, dia 1º de junho de 2020, eu coloco lá. Para me provar também que eu dei a aula. Então, eu coloco o material do dia no Word, salvo e vou colocando aula do dia tal, aula do dia tal. Nesse material, eu coloco os links que tem no YouTube, coloco também até mesmo para comprovar o código, quando é Zoom, o código da sala, para mostrar que eu cumpri minha carga horária, porque depois, né, os alunos podem questionar pelo direito do consumidor que essas aulas não foram ministradas. Então, os professores têm que se blindar disso. Então, eu sempre coloco existe, pelo menos nas faculdades que eu estou, existe lá um espaço para o professor se corresponder com o aluno. Então, além de botar no Google Classroom, eu também coloco lá materiais enviados. Dia tal, aula tal, material tal, YouTube tal.
né? No caso, eu não estou usando podcast, tá? É porque como é gestão ambiental e empreendedorismo, aí eu uso muito vídeo, né? Muito vídeo. Porque imagina você falar de reserva florestal sem mostrar um vídeo, né? Então é meio complicado. Então, criar um site da turma, aí como? É caro? Não, gente, tem várias formas gratuitas que o Google coloca. Você pode guardar informações das aulas, planilhas, vídeos, né? O próprio Google Classroom é maravilhoso. Então, você tem que usar a aula também com apresentações do Google, que também são gratuitas, que são PowerPoints, né, que você pode utilizar, inserindo vídeos, animações, que também dá uma coisa bem legal. Crie e compartilhe documentos, por exemplo, tutoria, orientação. Você também tem a possibilidade no Google, do Google Drive, de você fazer compartilhar. Agora, lembre-se, para usar todas as ferramentas do Google, peça para os alunos todos terem uma conta de e-mail do Google. Eu peço, olha, quem não tem, abra, porque depois fica super difícil você utilizar os recursos do Google, se eles não tiverem a conta do Google. Para manter eles motivados, aí você sempre tem que estar mantendo discussão entre eles, incentivando, pedindo a eles para postar perguntas, postar comentários no mural. Use o mural do stream, tem assim, pergunta do dia, que você também usa lá, trabalhos da turma, aba trabalho da turma, né? Disponibilize também horários no Google Agenda, que é outra ferramenta também, para que os alunos façam as orientações monográficas e outras orientações que você também pode estar dando se você for orientação. Eu mesmo sou orientador também. Aí eu coloco o Google Agenda, então ele recebe lá um aviso no e-mail dele. Você deve criar esses questionários online, as provas também podem ser online, né? Eu faço avaliação continuada, então a cada dia que eu dou aula, eu conto quantas aulas eu vou ter. Vou ter 5 aulas. Então eu faço eu sempre, tarefa do dia e tarefa da semana, tarefa do dia e tarefa da semana, para que eles fiquem sempre motivados e não se desestimulem nessa questão. E em relação, Emília, aqui a gente falou também dos deficientes, né? Tanto os deficientes visuais como os alunos surdos com perda auditiva. Então, existe várias também programas, né? Aí a gente tem, por exemplo, para quem tem problema auditivo, poucas pessoas usam, mas o Adobe, se você clicar lá, tem ler em voz alta. Então, o Adobe que lê PDF, ele tem um recurso, ler em voz alta. Então, você tem que também, quando tem um aluno com deficiência, você tem que também treinar ele para usar essas ferramentas, ou orientá-lo, né? Ferramentas de leitor de texto em voz alta, tela integrada, aí tem os Chromebooks, né? O G Suite. G Suite ajuda aluno cego, né? Ou aluno com baixa visão. Então, não esqueçam desse nome, G Suite, para ajudar os alunos cegos, os alunos com baixa visão, por meio de recursos disponíveis, né? E o Adobe tem essa ferramenta do leitor de voz alta. Claro que existem vários outros aplicativos gratuitos, né? E o educador deve ensinar os adultos a utilizar a tecnologia adaptativa, porque o G Suite, por exemplo, é uma tecnologia adaptativa para quem tem problema de visão e problema auditivo, mas primeiro, sempre, por favor, tanto esses suportes de digitação por voz, olha que maravilha. Mas se você, professor, educador, não se capacitar nos tutoriais disponíveis, você vai ser muito criticado. Então, você vai ter que ter esse desafio, essa oportunidade de você crescer profissionalmente, de você fazer os cursos que a Emília faz, de você, né? Eu tenho uma formação em didática do ensino superior, mas o mestrado não tem, foi na especialização. Então, é muito desafiador você utilizar ferramentas de tecnologias de informação e comunicação. Como eu tinha feito recentemente, um projeto, 3 projetos pedagógicos e 3 cursos novos, todos 3 aprovados, conceito 4, eu inseri várias ferramentas de tecnologia da informação e comunicação dentro da disciplina que era a disciplina, aquela disciplina que aqui durante essa live que nós estamos fazendo, que vai agora encerrar daqui a pouco. Então, nessa disciplina de online, a gente sempre colocava esses aplicativos, né? Existem ótimos aplicativos até para escanear documentos, no caso dos estagiários de prática jurídica, através do celular. Carrilho, eu acho muito importante isso que você vai dizendo. Crie o grupo,
vá lançando desafios, coloque o aluno para produzir questões também. Eu acho isso perfeito, porque aí entra também uma outra pedagogia ativa, que é a questão da gamificação. Uma coisa também que a gente, como coordenador, muitas vezes vê, Carrilho, é aquele professor que acha que o aluno, o professor melhor avaliado é aquele professor que mantém o aluno na zona de conforto. E quando a gente recebe as avaliações, a gente vê que não é aquele professor que vai judiar do aluno, mas sim é o professor que desafia o aluno. Eu entendo, eu acho, queria saber sua opinião, os alunos têm que se sentir desafiados. E quando você coloca o aluno na posição de professor, passando essa lição de empatia para ele, ele vai começar a entender também a sua atitude nesse processo de aprendizagem. Então, essa questão da gamificação, de provocar o aluno, de se colocar no lugar de professor também, dá para a gente acompanhar no online, não é isso? Isso, e assim, como eu estava minimamente capacitado para essa situação, até porque noutra faculdade que eu coordenei, a gente tinha 20% das disciplinas eram online, então eu já tinha muito material pronto, resolução de questões de concurso para fazer gamificação, né? Então, olha, o desafio, quem responder primeiro, né? Aí usa a plataforma do Stream, do Google Classroom, usa o WhatsApp, né? Para fazer isso. E uma coisa que me chamou muito a atenção, porque na minha disciplina de gestão social, então, as alunas elogiaram, disseram que a aula, depois que virou online, ficou muito melhor, que deveria ter sido assim. E eu disse, quando eu escutei isso, nossa, aí eu dava aula, né, presencial, tem um dos tópicos de gestão social, é o Holocausto Brasileiro, que é a questão do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, que foi um verdadeiro genocídio de mais de 60 mil pessoas. Aí eu passei um documentário sobre o Holocausto, né, e fiz um questionário em cima. Quantas pessoas morreram? Como é que faziam com os cadáveres? Né, quais eram as metodologias que eram utilizadas pelo... Tinha assistente social no hospital? Não, é relações públicas, imagina, eram relações públicas para comunicar, olha, seu parente morreu aqui, venha buscar. Né? Aí o pior que... Aí quando eu utilizei essa tecnologia, né, essa metodologia de passar o vídeo, fazer um questionário em cima do vídeo para ver se os alunos assistiram o vídeo, aí eles adoravam, porque sempre eu dava teoria e passava um vídeo de acordo com a teoria, então funcionou muito bem. No caso da disciplina, nessas disciplinas, sociologia, economia, empreendedorismo, direito ambiental, elas têm uma linguagem visual, uma estética visual mais interessante. O problema é quando você vai falar, desculpa, Emília, teoria geral do processo, como é que eu vou fazer para mostrar isso, né? Aí, direito empresarial ainda tem uma linguagem visual, mas tributário, como é que eu vou fazer isso? Então, aí é o desafio do professor, da criatividade que o professor vai ter. Verdade. E, Carrilho, isso é um desafio para mim. Eu sempre digo aos colegas, a professora Mariana Rodrigues, que é colunista aqui também do Pedro entrou, um beijo, de processo civil também. E eu sempre comento assim com os colegas em sala de professores, né? Os colegas de direito penal. E já citando um bom exemplo de podcast, o professor Raimundo Albuquerque, nosso colega da BC CRIM, está investindo nisso. E ele tem podcasts maravilhosos na área de penal, processo penal, criminologia. E sempre na sala dos professores, que quando a gente encontra professores de direito penal, até de direito civil, aí eles ficam dizendo, não, porque os alunos gostam mais da nossa disciplina, porque, querendo ou não, o processo civil é uma disciplina que tem uma parte muito grande técnica, né? Aí sempre... Aí quando eu digo, eu acho que o podcast em penal, processo civil, nessas disciplinas bem dogmáticas, né? Eu acho que ele vai funcionar muito bem. Agora, eu não tenho ainda, eu estou avaliando se eu vou criar o meu podcast dessas... Porque, assim, eu, como dou muitas disciplinas, eu ministro, né, muitas disciplinas, então tem algumas disciplinas que eu uso mais vídeo. Agora, essas disciplinas, tipo... Teoria geral do processo, eu vou utilizar mais podcasts, porque tem podcasts ótimos, canais ótimos de concurseiros. Então, a gente pegar, baixar o aplicativo do podcast, né? É só botar lá, Google Play, podcast, aplicativo de podcast. Então, pega, baixa e já vai selecionando para o semestre que vai se iniciar, porque mesmo que o isolamento saia, que acabe, mas eu não vou deixar de utilizar mais o Google Classroom,
porque isso ajuda muito. Não é fazendo propaganda do Google Classroom, não, é porque realmente é muito legal. O mercado pós-pandemia não vai ser o mesmo de antes, né, Carrilho? Muito Não, não. eram Você tem que estar preparado, né? O novo mundo, né? A live que eu vou ministrar, acho que na semana que vem. Aliás, sexta-feira à noite, creio eu. Aí é falando. Pena que é uma live fechada, não vai ser aberta ao público, vai ser só para os alunos. Mas essa preparação, não só para o mercado de trabalho, mas como a nova relação humana, né, que vai haver, que vai ser mais distanciada, né? Por exemplo, aí, voltando àquela conversa de sala de professores, todo mundo gosta de penal, né? Aqueles casos, aí eu disse, porque todo mundo gosta de um bom drama, né? De carniceiragem, né? Aí eu digo que você espreme o livro de direito penal e processo penal e pinga sangue, todo mundo se atrai. Carnelucci dizia isso, né? A questão do drama, né? Carnelucci trazia os julgamentos de penal como sendo grande espetáculo, né? Direito civil sempre tem aquela coisa que está muito ligada à nossa vida real, né? Nós moramos em condomínio, é direito civil, nós casamos ou nós namoramos, é direito civil, nós temos nosso nome, nós temos necessidade alimentar, tudo direito civil, né? Trabalho também. E o processo? Era um desafio muito grande da gente tirar essa mácula, esse preconceito que o professor de processo passa e com os alunos, né? Que tem todas essas outras disciplinas tão atraentes. E eu sempre tive esse desafio, né? Teoria geral do processo, você ainda pode explorar mais a parte propedêutica, o escopo social do processo, a pacificação, mas as mais técnicas, como a questão da execução, dos recursos. E eu lembro que uma vez eu já dizendo, o que é que eu vou fazer para provocar o pessoal, né? E os alunos, tradicionalmente, não gostam muito dos ritos especiais, porque eles já têm visto quase o processo todo e eles vão ter que parar e rever os processos inteiros para cada rito. Aí eu lembro que numa primeira aula, em uma das turmas, eu disse, eu tenho que atrair esses meninos. Aí levei a tabela de honorários da OAB. Gente, as ações que nós vamos ver esse mês são essas. Quando você já for advogado, olhe quanto você vai poder cobrar por essa. Isso é só a base, é o mínimo. Aí passaram a amar, né? Aí eu vi que realmente o processo... Eu faço isso quando eu dou direito ambiental, que eu digo para vocês, olha, ser consultor ambiental ganha mais do que ser advogado, tá? Porque um projeto de plano de recuperação de área degradada para você revisar o que o engenheiro faz, desculpe, não é engenheiro, o engenheiro não pode assinar, para o que o agrônomo faz, né? Porque o agrônomo ele tem aquela visão da ciência dele, mas tudo tem que estar dentro do direito ambiental. Então, como consultor ambiental, né, sem a advocacia de litigância ou de defesa, aí quando eu dou aula de direito ambiental, olha, minha gente, apresentar as carreiras, né, que aquela disciplina oferece. Direito penal, delegado, juiz, promotor, né? Então, quando eu chego direito ambiental, olha, consultor, auditor ambiental, perito, né? Então, isso também é uma forma de motivar o aluno, né, para gostar da sua disciplina. E essa história da... Aí eu vou copiar de você, viu, Emília? A tabela eu nunca usei, não. Mas agora eu vou usar. Só que se eu for falar os honorários de um consultor ambiental, todo mundo vai deixar de advogar. Brincadeira. Porque é muito alto, Emília. Com todo respeito a meus colegas advogados, que hoje eu sou mais consultor do que advogo, né? Eu digo assim, eu sou um professor consultor que advoga, até porque eu ocupei cargos públicos também, que dá para pagar a conta, né, todo mês do nosso condomínio, do nosso PTU, da nossa feira, mas eu sempre sempre estou em alguma prefeitura, algum governo, prestando consultoria, mas a melhor coisa da consultoria é você pegar assim, 200 mil reais assim, de uma consultoria, deixa aplicado, eu compro um imóvel e aluga e fica, só dando aula, produzindo livro. Eu estou com 10 livros publicados já, de 2017 para cá. Então, eu disse, meu Deus, então é bom demais. Agora, desculpa, porque eu agora vou copiar isso. Agora só que eu vou fazer a propaganda assim. Olha a tabela da OAB, olha aqui a consultoria ambiental. Desculpa, Emília, desculpa. Eu estou fazendo a propaganda da minha área, né? Que quando ninguém apostava em direito ambiental, nem na Católica tinha na matriz, eu disse, não, eu dava aula de civil, dei aula para Marco Aurélio, né? O da aula deve ter sido de comercial, empresarial. Não tinha cadeira na Católica, né, de direito ambiental. Aí, há 20 anos atrás, eu me antecipei às coisas e, graças a Deus, hoje estou na Comissão de Direito Ambiental da OAB, presidi a Comissão de Direito Ambiental da OAB Jaboatão, a da OAB Olinda. Então, porque esse nicho também, agora, o que é que eu digo para os alunos, né?
vai vir muita questão de auditoria, né, em todas as áreas, perícia e auditoria, né, porque essa sociedade que nós estamos agora, das pandemias, ela vai ser uma sociedade que vai demandar um mercado de trabalho também para as perícias, para as auditorias preventivas, as auditorias pós-acidente, e aí entra cada um na sua área, claro, tem as perícias criminais da ciência forense, a ABCCrim está aí, né, a Academia Brasileira de Ciências Criminais, que eu presido nacionalmente com os maiores peritos, aí você também faz parte dentro da área de processo, né, porque tem fraude também processual, né, tem falsidade documental, né, tem tanta coisa aí para a gente trabalhar, mas eu vou anotar aqui a sua dica e vou copiar a sua dica, só que eu vou fazer assim, quando tiver, olha gente, direito ambiental, tá, olha aqui a tabela, tá. Brincadeira, pessoal, por favor. É porque cada um gosta a minha cachaça é o direito ambiental, né? E eu tenho que ensinar tudo, né? Porque o direito ambiental tu tem que saber tudo, tem que saber penal, administrativo, processo, penal, eu tenho que saber tudo, porque o crime ambiental, ele envolve as três esferas, administrativa, civil e penal, né? Eu tenho que saber quase tudo, né? Eu não sei tudo, tributário mesmo eu corro. Né? Quando é a parte de ICMS socioambiental, eu chamo os contadores, eu chamo outra equipe. A professora Mariana Rodrigues disse aí que usou esse exemplo que eu dei no congresso que a gente teve online do Elas no Processo, elas debatem, né? E, assim, foi um exemplo que eu dei, porque é uma disciplina que aparentemente não era tão atraente, mas se você parar para pensar em uma coisa também, a gente não pode negar que nossos alunos hoje fazem muito, nossos alunos vão ter que fazer uma prova para entrar bem no mercado de trabalho. Que seja a prova da OAB, que seja uma prova de concurso, né? Então, ele já tem que, a maioria deles já está focada nisso de prova. E hoje, estou dando exemplo só específico da minha disciplina, hoje, a forma que os concursos, que as bancas examinadoras têm cobrado é uma forma diferente da nossa época, por exemplo, Carrilho. Nossa época começou, eu fui a primeira prova da OAB com CESP e me assustei, porque vinha FGV, que era tudo sempre muito dogmático. Hoje não. Hoje, até dentro do processo civil, isso vai para todas as outras disciplinas também, eu acho que o desafio do professor na graduação, também o professor de fundamental e nível médio, porque o Enem também é assim, é conseguir exatamente despertar no aluno essa capacidade de interpretação transdisciplinar, essa capacidade de interpretação de enunciados que são, sim, questões práticas. E o que é o processo, se não é o conjunto de técnicas para se chegar a uma pretensão de uma questão real, prática, de um case, né? Então, eu acho que a questão também... E eles são tão maldosos, Emília, as bancas são tão maldosas que elas fazem jogo de palavras para enganar o cérebro. Aí tem uma dica também para os alunos, quando forem fazer as questões de múltipla escolha, não só da OAB, mas de qualquer concurso. Pegue sempre uma folha em branco, pode ser até a do gabarito de costa, e tape o texto e vá descendo. Por quê? Eles vão fazer um jogo de palavras de forma que o seu cérebro vai lhe enganar na hora de responder a questão. Então, você sabe a questão, nervoso, tenso, e aí, se você não fizer com uma réguazinha com a mão, não sei. Você vai ter que fazer isso, porque é uma dica muito boa, porque, como eu estou fazendo também agora a formação em psicanalista, então o cérebro da gente, às vezes, engana a gente. Então, você tem que ter muito cuidado com essa questão também, dessas questões. Você tem que fazer um curso de como interpretar a questão, de como responder a questão, né? E assim, as bancas estão cada vez piores. Eu acho que se eu fosse fazer a OAB hoje, eu não sei se eu passaria na segunda fase, porque é complicado demais, ficou muito complexo. Eles fazem para a pessoa não passar. Da forma que a gente foi formado, Carrilho, no nosso tempo de graduação, realmente, eu acho que não nos preparava para essa prova de hoje. E você falou essa questão de enganar o cérebro e tal. Eu lembro que eu fiz um treinamento que fiquei impressionadíssima. O professor Darlan Barroso, dando um treinamento pedagógico, ele teve contato direto, ele está sempre nos cursos que mais aprova do Brasil e tal. E ele teve um contato direto na FGV. E ele viu que os examinadores lá consultavam, inclusive, neuropsiquiatras para saber o ritmo do cérebro. Se nós formos exigindo assim, nesse momento dá um bug que ele não consegue mais raciocinar. Então, de fato, já foi aquele tempo que quem tinha mais conteúdo passava. Agora, além de ter muito conteúdo, você vai ter que saber manusear. Professor Felipe Ferreira, um beijo muito grande, seja bem-vindo. Todos os professores estão aqui.
Um abraço aí, E professor. eu acho, Carrilho, que o desafio de nós, enquanto professores, que nós temos que otimizar esse processo para o aluno, não é? É exatamente provocá-lo, desafiá-lo da forma que o mercado vai exigir. Então, nossas aulas, nossa gamificação, nossas provocações vão ter que passar necessariamente por essa questão de saber o que o mercado está pedindo. E hoje, o mercado está pedindo exatamente essa interpretação, essa provocação, esses casos de estudo. Do Valqueiroz entrou agora, um beijo, filho. Eu acho que o professor Carrilho está me ouvindo ou travou a sua imagem? Emília, a minha imagem está travada. Você está me escutando? Virou podcast. Ah, tá. Então não tem problema. É bom que eu estou num ângulo bom, né? Pois é, dá Aí. pra printar aí que a gente marca nos stories. E a gente está em. Aí tá vendo que a internet não nos ajuda? A internet não nos ajuda. Emília, eu queria também falar uma coisa que eu faço na aula presencial, apesar que hoje era da informação, mas assim, eu peço para os alunos pegarem, no primeiro dia de aula, eu apresento os objetivos e o programa da disciplina, faço a negociação democrática votando como vai ser a questão de interromper a aula no meio da aula, tipo, vai levantar a mão, e esperar o professor dar a palavra. Isso é muito importante, esse contrato pedagógico no início, e sempre dizer assim, ó, depois que a regra do jogo está definida, não se pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Por quê? Porque você democratiza a relação professor-aluno, né? Então, tá escutando, Emília? Porque minha cara congelou aqui na Tá tela. perfeito. É verdade, professor. Eu acho que é importante, tanto no online como no presencial, e o primeiro dia de aula, até o MEC nos cobra isso, né? Quando o aluno vai fazer o Enem, É. do questionário, E outra coisa, Emília, antes que eu me esqueça, muito importante também, você tem que conhecer o perfil do seu aluno. Então, eu faço uma dinâmica de grupo que eu peço para eles desenharem a mão e os 5 dedos da mão numa folha de papel, para justamente estimular o tato, né? Porque o povo vive hoje teclando, ninguém escreve mais nada, né, com a mão. Eu peço para eles desenharem, né, até nas aulas de nível superior mesmo de graduação, e colocar três qualidades e 2 defeitos. Com isso, aí o aluno que diz que é ansioso, ou o aluno que diz que é preguiçoso, no meio dessa apresentação, porque depois que eles desenham, eles vão na frente, a gente troca o papel, tipo, eu boto em dupla. Então, Mariazinha com Joãozinho, aí Joãozinho escreve as 3 qualidades e 2 defeitos, e Mariazinha que vai apresentar as 3 qualidades e 2 defeitos de um do outro. Isso no primeiro dia para eu conhecer a turma. Vendo que tem muita gente com ansiedade, que tem muita gente com dificuldade, meu problema, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Aí você já traz na outra aula um texto motivacional ou alguma ferramenta que esse aluno consiga superar a ansiedade, a agressividade, para já deixar um clima bem amistoso, um clima bem de educador, porque educador é aquela pessoa que não está hierarquizando a relação, né? Porque aí já vai fluir bem legal mesmo. E já na plataforma online, perguntar se tem algum aluno com dificuldade visual e auditiva, para você já ver se vai ser necessário essa questão do G Suite, daquelas plataformas e aplicativos que vão auxiliar nessas deficiências, né? Leitores de voz alta, leitor de tela integrada, Chromebooks, G Suite, para ajudar os alunos cegos com baixa visão e os que têm dificuldade de audição. Lembrando que os que têm TDA e TDAH, né, que são aqueles transtornos, isso deveria ter um acompanhamento psicopedagógico que vai extrapolar nem na plataforma. Agora, na plataforma online, para esses alunos que têm dificuldade de TDA, TDAH, alguns deles estão dizendo que estão adorando esses recursos. Então, veja que é um grande desafio. também, né? Ele pode revisitá-las. E, professor Carrilho, vamos entrar nos últimos 5 minutos agora. Quando a conversa é boa, a gente nem sente o tempo passar, né? Eu quero já agradecer demais. Eu acho que foram dicas de ouro, assim, tanto para quem está preparando suas aulas, como para quem está tendo essas aulas também. Sempre muito bom conversar com você, porque você é uma pessoa extremamente experiente e criteriosa, que está sempre em constante preparação. Eu queria só que, quando você se despedisse agora, você falasse um pouquinho como aulas, como para quem está agora, essas aulas também. Sempre muito bom conversar com você, porque você é extremamente experiente e
Oi, Emília, tá me escutando? Ela está dando delay. Aí eu queria que você se despedisse, falasse um pouquinho dos seus livros. Você é um autor extremamente citado até internacionalmente. E quais são os seus projetos atuais? E nesses últimos 4 minutinhos eu já agradeço a sua presença. Peço ao pessoal que continue seguindo aí o Pé de Vista, sigam o professor Carrilho. E dizer que o Pé de Vista está tendo quase todo dia, pelo menos 3 lives diárias. Essa coluna do Pé de Vista Universitário é sempre segunda-feira às 11 horas. Próxima semana vamos ter o professor Marco Aurélio Araújo Júnior, que é lá de São Paulo, e vamos seguir com outros colegas passando essas experiências também. Então, professor Carrilho, um beijo muito grande e vou lhe dar a fala para você se despedir e falar um pouquinho dos seus projetos atuais. Obrigado. Primeiro de tudo, quero agradecer a você e a todos do Pé de Vista. Quero mandar um abraço para Marco Aurélio e a todos os professores. Estou à disposição para novas oportunidades. Essa semana nós vamos ter uma programação intensa da ESA, né? Porque é a Semana do Meio Ambiente. Eu vou ter uma live específica de educação ambiental. Vejam a programação no site da ESA. Vamos falar também de vários temas ambientais. E nessa de educação ambiental, eu vou falar também das metodologias específicas e das experiências que a gente utilizou, não só no governo do estado, como também nas prefeituras de Olinda e Jaboatão, cada um desses locais com um perfil totalmente diferente de abordagem. Queria dizer para vocês que me sigam, né, no @cristiano.carrilho. Este ano a gente está lançando mais uma publicação na área de Direito Ambiental do Trabalho, com o pessoal da BCCRIM e com alguns parceiros, né, de outras entidades. A gente vai falar sobre a questão da sociedade moderna e os riscos psicossociais no meio ambiente escolar e no meio ambiente do trabalho, onde a gente vai falar sobre a precarização do trabalho, essa gig economy, né, essa questão do Uber e tantas coisas aí que está precarizando o trabalho, e também falando dessas oportunidades que tem no ensino à distância. Estou cronometrando aqui, eu já esgotei meu tempo. Obrigado, Emília. E é isso. Então, acompanhe aí também Cristiano.Carrilho, acompanhe também o nosso Instagram da BCCRIM, @BCCRIM. Obrigado mais uma vez. Gratidão a todos e a todas que ficaram até o fim. Obrigada, professor. Obrigada a todos que participaram. A live vai ficar gravada no feed do Pé de Vista e no meu canal do YouTube, professora Emília Queiroz, tá bom?